décadas de 1940 e 1950. Nesse período, as identidades não heterossexuais eram amplamente estigmatizadas e criminalizadas. A maioria das pessoas LGBTQIA+, vivia suas vidas, sua orientação em segredo. Na década de 1960, o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos inspirou muitos ativistas a lutarem pelos direitos das pessoas. Em 1969, a revolta de Stonewall, um protesto contra a repressão policial em um bar gay em Nova York, marcou um ponto de viragem para esse movimento. Assim deu início ao movimento de libertação gay. Nas décadas de 1970 e 1980, surgiram organizações de direitos LGBTQIA+, em todo o mundo. A primeira mobilização aconteceu nos Estados Unidos em junho para homenagear todos que lutaram contra a repressão na revolta de Stonewall. E assim, em junho se tornou o mês oficial do orgulho e da diversidade LGBTQIA+, até os dias atuais. Década de 1990. A década de 1990 testemunhou avanços legais e sociais, a descriminalização da homossexualidade em muitos países. Houve também um aumento da visibilidade. No início do século XXI, vários países começaram a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que foi um marco significativo na luta. No entanto, a discriminação e a violência ainda eram uma realidade em muitos lugares, como é até hoje. A comunidade LGBTQIA+, desempenha um grande papel na promoção da diversidade, da igualdade e do respeito aos direitos humanos, ou seja, ela é de grande importância para a sociedade. É muito importante que essa comunidade tenha representantes, tanto na política quanto nas mídias sociais, desempenhando um papel de aceitação, compreensão e desempenho daqueles que os acompanham. Os LGBTs vêm sendo uma grande força pela luta dos direitos civis, na qual abrange o casamento igualitário, a não discriminação e a igualdade de gênero. Eles também desempenham um grande papel na educação e na conscientização da diversidade de gênero. É oferecido também apoio emocional e uma rede de suportes para aqueles que se identificam com um grupo, ajudando ali a superar os desafios e os preconceitos. O enriquecimento cultural também influencia muito as comunidades LGBTs, contribuindo para uma diversidade cultural, o que enriquece a sociedade e traz novas perspectivas. A importância da desconstrução de estereótipos promove a aceitação daquilo que as pessoas são, independente da sua orientação sexual ou identidade de gênero. A comunidade LGBTQIA+, é uma parte vital da sociedade que trabalha para criar um mundo mais inclusivo e igualitário para todos. Harvey Milk, por ter sido o primeiro homem abertamente gay a ser eleito a um cargo público na Califórnia. Marsha Johnson, que foi uma mulher trans, pioneira no ativismo LGBTQIA+, dos Estados Unidos. Disso, ela fundou, junto à sua amiga, também uma mulher trans, a Sylvia Rivera, o STAR, Revolucionários da Ação Travesti de Rua. A Sylvia Rivera, amiga da Marsha, também era uma ativista pelos direitos trans e travesti. Alguns dos desafios comuns incluem 1. Discriminação. 2. Violência. 3. Criminalização, porque em alguns países as relações entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas, o que pode levar a prisões e perseguições. 4. A falta de reconhecimento legal de casamentos ou uniões civis entre pessoas do mesmo sexo e, em muitos lugares, prejudica direitos legais e sociais. Nós podemos citar a taxa de desemprego, já que no Brasil, 33% das empresas não contratariam membros da comunidade para cargos de chefia, e 90% dos travestis recorrem à prostituição como uma fuga da homofobia. Já na área da saúde, segundo o dossiê da saúde das mulheres lésbicas, 40% das mulheres que recorrem aos serviços de saúde não revelam sua orientação sexual. Das que revelam, 28% relatam terem recebido um atendimento muito rápido e 17% afirmam que a elas foram negados exames que elas considerariam necessários. 5. Bullying escolar. Jovens LGBTQIA+, frequentemente sofrem bullying na escola, o que pode levar e afetar negativamente o seu bem-estar. 6. A rejeição por parte de familiares e amigos pode levar a sentimentos de isolamento e solidão. 7. A educação que não aborda questões LGBTQIA+, contribui para a falta de compreensão e de aceitação. No mundo, 70 países ainda têm algum tipo de restrição contra a homossexualidade. Países homofóbicos culturalmente, em sua maioria, são localizados no Nordeste Africano e no Oriente Médio. Alguns países possuem leis e proteção contra discriminação à homossexualidade. Só que essas leis, em determinados países, não são aplicadas tão rigorosamente.
No México, por exemplo, a máxima proteção legal convive com uma situação de extrema violência. O México tampouco oferece uma proteção que está descrita na Constituição. A proteção com base na orientação sexual protege primordialmente as pessoas gays, lésbicas e bissexuais, ignorando o resto. Olha, eu acho que o processo de descobrimento e aceitação pra mim, enquanto pessoa, foi uma coisa que demorou, pouco tempo, é uma coisa gradual, né? Então, a gente se aceita enquanto LGBT, só que é um processo que a gente vai quebrando poucas barreiras com o passar do tempo. É um processo que não é do dia pra noite, é uma coisa que demanda um tempo, assim. Meu processo de descobrimento e aceitação começou um pouco mais cedo. Eu era adolescente, o que eu queria para minha vida, né? É uma coisa assim que já nasceu comigo. Eu fui me descobrindo aos poucos. Eu não acredito muito que elas influenciaram, porque eu acho que influenciar é uma palavra que dá um entendimento de manipulação. Tipo, elas te levaram a se descobrir LGBT? Não. Mas se elas me influenciaram de uma maneira positiva. Bom, eu não acho que as pessoas ao redor elas influenciam, né? Eu acho que existe uma pressão. A gente nasce assim, né? E eu acho que isso não é uma coisa assim, que se influencia. É a questão. Diferenças entre eu e meus pais, pensamentos que meus pais têm, que eu hoje não tenho, na época não tive. Então, diferenças geracionais, diferenças sociais, assim, grandes. Uma coisa que me afeta até hoje. A questão do tempo queer. Ao mesmo tempo que ela se sente jovem demais para algumas coisas, ela se sente velha demais para outras. Segue um padrão de crescimento heteronormativo. Tem essa sensação de confusão. O preconceito, sim, é um grande problema enfrentar, que a gente enfrenta no dia a dia, né? Porque não é um dia só. É desde quando a gente nasce, às vezes até para algumas pessoas até o fim da vida. Me levaram a uma percepção de mundo maior. Eu acredito que estar inserido em uma comunidade que me considera uma minoria, você acaba tendo uma proximidade maior com outras minorias. Sim, depois que a gente é aceito, né? E quando eu falo aceitação, não se trata só de mim, né? De todo um conjunto, família, amigos e terceiros. Quando a gente tem toda essa aceitação, as coisas se tornam mais fáceis, né? Quando se tem amor, tem aceitação, tem respeito. Então, acho que essa parte sem conhecimento a gente de não é aceitação nada. é muito importante. Ele é muito importante para que as pessoas passem a entender quem elas são. Reconhecer o lugar onde você está. Então, se você mora com seus pais, se você é menor de idade, tem uma rede de apoio, né? Se circunde de amigos que te apoiam. Entendeu? Seus sonhos, quem você é, e tenha orgulho de si mesmo. Olá, meu nome é Tatiane, eu sou professora. Eu vim aqui falar sobre a comunidade LGBTQIA+. Comunidade essa que eu convivo com muita frequência, tenho muitos amigos gays e eu nunca presenciei nenhum caso de homofobia, seja estando com eles ou seja estando em qualquer outro tipo de local público, isso nunca aconteceu. Tenho certeza que sim, olhando para um passado muito recente e para o presente, aconteceram muitas mudanças, realmente esse preconceito ele vem diminuindo, essas pessoas elas estão tendo mais espaço, seja em empresas privadas, seja como professores, seja na mídia, seja como influenciadores, então realmente estão tendo destaque, independente de sua opção sexual, tem que ser respeitado. E acredito nessa luta deles, estou com eles sim. Tenho certeza que para esse futuro esperamos que realmente zere qualquer tipo de preconceito e que eles sejam aceitos como ser humano. Eu tenho amigos da comunidade LGBT, respeito independente da sexualidade. Sim, numa casa de show, os seguranças interviram, não foi uma coisa agradável, mas as pessoas têm que se respeitarem. Sim, antigamente era mais difícil ver as pessoas da comunidade LGBT junto. Hoje em dia são mais visíveis.